comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo é o 10, versículo 10. Glória a Deus. Eu sei que você está atento à palavra de Deus, mas eu queria chamar a tua atenção mais uma vez para esta palavra, que não são palavras minhas, mas são palavras de Deus ao meu coração e ao teu coração também. Palavra de Deus escrito está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo é o 10, que diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, meus irmãos? Amém. Nós acabamos de ler uma passagem bíblica, ou um versículo da palavra de Deus, que é conhecido de todos aqueles que leem a Bíblia. Eu tenho certeza que se você leu a Bíblia, você passou por essa passagem, pois é uma passagem bastante conhecida por todos os cristãos que leem a Bíblia. E essa é uma passagem em que Jesus, ele discursa para os fariseus e para os seus discípulos também. E ele, nesse discurso, ele usa uma parábola, a parábola do pastor e de suas ovelhas. Jesus, quando ele ensinava as verdades de Deus, ele usava as parábolas. E o que eram as parábolas? As parábolas eram uma figura de linguagem, de comparação, que Jesus usava, comparando com a sua missão na terra, comparando com aquilo que ele veio fazer na terra. E muitas das vezes nessas parábolas ele se referia a ele próprio. E nessa passagem, em que ele usa também uma linguagem de parábola, ele fala aqui do bom pastor. E esse versículo que nós lemos nesta noite, ele disse para os seus discípulos e para todos os fariseus que ali estavam, os religiosos daquela época, ele vai dizer o seguinte: olha, o ladrão ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus, ele usa aquela parábola e ao mesmo tempo ele fala dele próprio, ele fala de sua missão. Mas vamos observar nesse contexto, o que é que Jesus ele está falando? Nós observamos que eu falei para você que esse texto fala de uma parábola em que Jesus ele usa a figura de um pastor, ele usa as figuras das ovelhas, ele usa a figura de um curral e ele usa a figura de um mercenário. Ele usa essas figuras para ilustrar essa parábola do pastor e suas ovelhas. Era uma linguagem comum que Jesus ele usava, porque o povo judeu era um povo pastoril, era um povo que em muitas e muitas gerações o povo ele tinha essa tradição de cuidar de ovelhas. E Jesus ele não falou uma linguagem desconhecida para aquele povo, mas Jesus ele usa uma parábola exatamente para que o povo entendesse o que é que ele estava se referindo. E o povo conhecia muito bem essa realidade, porque o povo sabia o que era pastor, o povo sabia o que eram as ovelhas, e o povo sabia da realidade dos mercenários. E Jesus ele vai usar essas verdades, essas figuras. E ele diz: olha, o pastor é aquele que tem muitas ovelhas, e as ovelhas dele estão no curral. E essas ovelhas, por estarem muito tempo com o seu pastor, elas conhecem a voz do seu pastor.
Então, quando essas ovelhas estão no curral e elas conhecem a voz do seu pastor, aí vem o mercenário. O mercenário é aquele que vem para roubar a ovelha, é aquele que vem para destruir a ovelha, que vem para roubar a paz da ovelha, que vem tirar exatamente a ovelha do curral. Esse mercenário era conhecido como ladrão, né, em nossos dias atuais. E Jesus, ele vai dizer essa verdade. E ele não entra pela porta, esse mercenário. Normalmente, esse mercenário pula a cerca. Ele pula o curral para roubar a ovelha, para destruir a ovelha. Mas ele vai dizer, mas eu sou o bom pastor. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Aleluia. E eu quero dar um tema a esta mensagem dizendo: Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos aqui, eu quero me apropriar dessas figuras que Jesus usou para exatamente ilustrar o que é que ele estava se referindo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o curral que Jesus estava se referindo, se referia ao aprisco judaico, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus está se referindo ao povo judeu, ao aprisco judaico, porque Jesus, ele veio para os judeus primeiramente, e ele queria fazer da nação israelita um canal de bênção para as outras nações. Mas o povo judeu muitas das vezes rejeitou a Jesus. O povo judeu muitas das vezes não ouvidou aquilo que Jesus trouxe para eles: um plano de graça, um plano de salvação, um plano de perdão. E eles não entenderam, porque eles não esperavam aquele Messias, porque a expectativa do povo judeu da época, eles esperavam um Messias revolucionário, eles esperavam um Messias político para revolucionar, porque naquela época o povo judeu estava sobre a escravidão, estava nas mãos de Roma. Então eles não esperavam o Messias humilde, o Messias pobre, o Messias de origem pobre, de origem humilde. Eles não esperavam, mas eles esperavam o Messias que viesse revolucionar, que viesse fazer guerras. Então Jesus, muitas pessoas não acreditavam em Jesus por causa da sua origem, por causa da sua descendência. Mas a verdade é que Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, e ele é o caminho que leva o homem para os céus. E ele muitas das vezes ensinou para o povo, mas o povo não ouviu, o povo não acreditou, o povo não ouviu as verdades que Cristo trouxe. Então o povo judeu, Jesus, ele veio para o povo judeu. E o que é? Jesus, ele vai se referir mais na frente: olha, eu vim